Se você chegou até aqui, agora entramos na parte mais polêmica de toda essa história. Porque se o homem foi mesmo à Lua, as provas precisam existir. E se não foi, essas provas precisam falhar. Vamos analisar isso agora. Os cinturões de Van Allen são regiões de partículas carregadas ao redor da Terra. Muitas pessoas dizem que eles tornam a viagem impossível. O que raramente se diz é que esses cinturões não são uma parede sólida de radiação. Eles têm regiões mais intensas e regiões menos intensas. A Apollo atravessou os cinturões rapidamente em cerca de 1 hora, por trajetórias cuidadosamente calculadas. A dose total de radiação recebida foi menor do que a de alguns exames médicos modernos. Porque, sim, um pouco de matemática faz milagres. Esses dados não vêm de opinião, vêm de relatórios técnicos da própria NASA e de análises independentes. Foram trazidos da Lua mais de 380 quilos de rochas. Essas rochas foram distribuídas por laboratórios do mundo inteiro, inclusive para países que não eram aliados dos Estados Unidos. Até hoje, essas rochas apresentam características impossíveis de serem reproduzidas artificialmente. Além disso, os retrorefletores deixados na Lua continuam sendo usados para medir a distância entre a Terra e a Lua com extrema precisão. Ainda funcionam porque, ao contrário de algumas teorias, física não muda de opinião. A bandeira, as sombras, o céu sem estrelas, todas essas críticas já foram analisadas tecnicamente. Nenhuma delas apresentou provas concretas de fraude. O que existe são interpretações baseadas em intuição, não em física. Porque, claro, às vezes o cérebro humano prefere drama à matemática. A União Soviética monitorava todas as missões Apollo. Se houvesse fraude, denunciá-la seria uma vitória política gigantesca. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, cientistas soviéticos publicaram dados compatíveis com as missões. Não existe documento histórico confiável que comprove um acordo secreto entre EUA e URSS para mentir sobre a Lua. Pena para os conspiracionistas que adorariam um enredo de espionagem secreto. A Lua deixou de ser prioridade quando deixou de render vantagem simbólica. Hoje, com novos programas e interesses, o retorno volta a ser discutido, mas sem a pressa de 1969 e sem tanto glamour para fotos de revistas. Um dos momentos mais simbólicos da missão Apollo 11 aconteceu em 20 de julho de 1969, quando o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, falou diretamente com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, enquanto eles estavam na superfície da Lua. Essa ligação é frequentemente citada por céticos como algo impossível para a época. Então, vamos aos fatos, sem mágica, sem ficção científica. A comunicação foi possível graças a um sistema de rádio em banda, S-band, desenvolvido especificamente para o programa Apollo. Essa banda operava em frequências de micro-ondas capazes de transportar voz, dados biomédicos e sinais de vídeo simultaneamente. O sinal saía da Lua era captado por grandes antenas parabólicas na Terra, principalmente pelo complexo da NASA em Goldstone, na Califórnia, Honeysuckle Creek, na Austrália, e Madrid, na Espanha, e então encaminhado por cabos terrestres até a Casa Branca. Ou seja, Nixon não estava ligando diretamente para a Lua, como num telefone comum. Ele falava a partir da Terra, o áudio entrava na rede da NASA, era convertido, amplificado, enviado ao espaço, recebido na Lua com um pequeno atraso, cerca de 1,3 segundos, devido à distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. E o processo se invertia para a resposta dos astronautas. Tudo isso foi documentado em relatórios técnicos da NASA e acompanhado por engenheiros de telecomunicações. Não era improviso, era engenharia pesada calculada ao milímetro.
clássico das dúvidas. Como conseguiram transmitir vídeo ao vivo da Lua com a tecnologia de 1969? A resposta curta é: com imagens simples, equipamentos dedicados e enormes estruturas em solo. A resposta longa é ainda mais interessante. A câmera usada na Apollo 11 era uma Westinghouse Lunar Surface Camera. Ela não filmava em alta definição nem em cores inicialmente. Era uma câmera extremamente básica, desenhada para consumir pouca energia, resistir ao vácuo, às variações extremas de temperatura e funcionar com largura de banda muito limitada. O vídeo era transmitido em um formato chamado Slow Scan Television, com apenas 10 quadros por segundo e resolução muito baixa. Ao chegar à Terra, esse sinal era convertido para o padrão de televisão comum da época. Processo feito em tempo real por equipamentos específicos. As grandes antenas terrestres, algumas com mais de 26 metros de diâmetro, eram essenciais. Elas compensavam a fraqueza do sinal vindo da Lua. As condições climáticas influenciavam, sim, mas por isso havia estações espalhadas pelo planeta. Se uma tivesse problemas meteorológicos, outra assumia. Nada disso depende de milagre tecnológico. Depende de redundância, planejamento global e engenharia. Sim, houve um veículo lunar conhecido como Lunar Arriving Vehicle, mas ele só foi utilizado a partir da missão Apollo 15 em 1971. A Apollo 11 não levou carro nenhum. O LRV era dobrável e transportado encaixado no módulo lunar. Ele pesava cerca de 210 kg na Terra, mas apenas cerca de 35 kg na gravidade lunar. Funcionava com motores elétricos alimentados por baterias e tinha velocidade máxima de cerca de 13 km por hora. Quem dirigia? Os próprios astronautas. Não havia piloto automático nem controle remoto. Então, por que algumas pessoas dizem que parece um boneco dirigindo? Porque os movimentos na Lua são diferentes. A gravidade reduzida altera completamente a forma como o corpo se desloca. Além disso, os trajes espaciais eram rígidos, limitavam movimentos finos e faziam com que gestos parecessem mecânicos. Some-se a isso a baixa taxa de quadro das câmeras e pronto. O cérebro humano estranha e conclui que não parece natural. Mas isso não é prova de fraude. É apenas uma interpretação visual feita sem levar em conta física, biomecânica e limitações de imagem. A ideia de que havia bonecos na Lua não resiste a uma análise técnica básica. Os astronautas deixaram pegadas com padrões compatíveis com o peso e o movimento humano. Manipularam instrumentos, coletaram amostras e instalaram experimentos científicos que continuam operando décadas depois. Além disso, os dados biomédicos transmitidos em tempo real, batimentos cardíacos, respiração, consumo de oxigênio foram monitorados por médicos durante toda a missão. Simular isso exigiria uma fraude global envolvendo milhares de cientistas, engenheiros e médicos de países diferentes por mais de meio século, sem um único documento técnico sério provando o contrário. A pergunta certa não é por que parece estranho, mas por que esperamos que algo feito num ambiente completamente diferente da Terra pareça familiar? Alguns céticos afirmam que as marcas deixadas na Lua não correspondem às solas das botas usadas pelos astronautas, sugerindo que isso seria uma prova de enganação. Esse argumento parece forte à primeira vista, mas começa a ruir quando se observa como o equipamento realmente funcionava. Os astronautas das missões Apollo não caminharam diretamente com as botas internas do traje espacial. Eles utilizavam uma sobrebota lunar conhecida oficialmente como Lunar Overshoe. Essa sobrebota era colocada por cima da bota pressurizada do traje e tinha exatamente a função de isolar o astronauta do frio extremo, da poeira abrasiva
e de proporcionar melhor aderência ao solo lunar. Essas sobrebotas possuíam um padrão de sola diferente do da bota interna, feito de silicone e outros compostos flexíveis. É esse padrão que aparece claramente nas pegadas deixadas na superfície da Lua. As botas internas, por sua vez, nunca tocaram diretamente o solo lunar. Essa informação não vem de suposição, mas de manuais técnicos da NASA, fotografias do processo de vestir os trajes e descrições detalhadas feitas pelos próprios astronautas em relatórios pós-missão. Além disso, a poeira lunar, chamada rególito, tem características muito específicas. Ela é extremamente fina, angulosa e não sofreu erosão por vento ou água. Isso faz com que ela registre pegadas com nitidez incomum, algo que não estamos habituados a ver na Terra. O estranhamento visual vem mais da nossa experiência terrestre limitada do que de qualquer incoerência real. Outro ponto frequentemente citado, agora como argumento a favor da ida do homem à Lua, é a existência de documentos que indicam que os astronautas estavam cientes de que havia riscos elevados na missão. Há relatos de que eles teriam assinado algo indicando uma probabilidade significativa de falha. Aqui é preciso ser preciso. Os astronautas não assinaram um documento dizendo literalmente que havia 95% de chances de dar errado. O que existia e existe até hoje em qualquer missão espacial eram análises de risco extremamente rigorosas. A NASA produzia relatórios detalhando probabilidades de falha em cada subsistema: lançamento, propulsão, navegação, pouso, decolagem lunar e reentrada. Em várias fases iniciais do programa Apollo, alguns engenheiros estimavam probabilidades de sucesso muito baixas caso certas falhas não fossem corrigidas. Esses números foram amplamente discutidos internamente e usados justamente para melhorar o projeto. Quando a Apollo 11 foi lançada, o consenso técnico era de que a missão ainda era arriscada, mas aceitável dentro dos padrões da época. Os astronautas sabiam disso. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins nunca esconderam que entendiam perfeitamente o perigo envolvido. Isso não enfraquece a missão, pelo contrário, reforça sua autenticidade. Farsas tentam parecer seguras demais. Missões reais convivem com risco real. Esse ponto é essencial. A existência de risco elevado, documentado e assumido, não prova fraude, prova coragem, a engenharia sob pressão e decisões tomadas num contexto histórico específico. Quando analisamos documentos técnicos, dados físicos, testemunhos independentes e a ausência de provas sólidas de fraude, a conclusão mais consistente e clara é que, sim, o homem foi à Lua. Desconfiar é saudável, mas ignorar evidências não é pensamento crítico, é apenas rejeição seletiva. A verdadeira pergunta talvez não seja se fomos à Lua, mas por que só acreditamos em feitos humanos quando eles parecem impossíveis demais para a nossa imaginação? Porque, convenhamos, é mais fácil duvidar do que pensar em milhões de pessoas a coordenar foguetes gigantes com sucesso. A história da ida do homem à Lua fica por aqui. De lembrar que eu não vim aqui ditar verdades, apenas mostrar factos e gerar pensamentos críticos. Meu nome é Hamilton, obrigado por assistir à Tosciente TV até aqui, se inscrever no canal e deixe a sua opinião. O homem foi mesmo à Lua?